Vamos retomando nosso quarto capítulo e vamos entrar no assunto de culpa. Se você quiser continuar esse trabalho para se libertar, evoluir, deixando ir toda essa culpa, recomendo que você acesse o link que está na descrição, certo? Então vamos começar. Um dos maiores bloqueios para superar a depressão e a apatia é a culpa. Culpa é uma outra discussão por si só. Olhar para ela é gratificante. Para começar, existem muitas recompensas para a culpa. Podemos nos fazer de inocentes, podemos sentir prazer em ter pena de nós mesmos, podemos ser um mártir e a vítima e podemos nos sentir dignos de simpatia. Talvez a maior recompensa da culpa seja de nós passarmos por vítima inocente enquanto a outra parte se torna a malvada. Vemos esse jogo na mídia constantemente, como os infindáveis jogos de culpa dramatizados em uma infinidade de controvérsias, acusações, assassinatos de personagens e ações judiciais. Em adição às recompensas emocionais, a culpa tem benefícios financeiros consideráveis. Portanto, ser uma vítima inocente é um pacote tentador, visto que muitas vezes é recompensado financeiramente. Aconteceu um exemplo famoso disso em Nova York muitos anos atrás. Foi um acidente no transporte público. Os passageiros foram despejados pela porta da frente do veículo, então uma pequena multidão se acumulou, fornecendo seus nomes e endereços para um futuro benefício financeiro. Espectadores rapidamente entraram no jogo e secretamente subiram na traseira do veículo para que pudessem emergir em meio aos feridos que estavam na frente, vítimas inocentes. Eles nem sequer estiveram no acidente, mas estavam prontos para recolher a recompensa. Lamentável. Enfim, continuando. A culpa é a maior desculpa do mundo. Ela permite que continuemos limitados e pequenos sem nos sentirmos culpados. Mas há um custo: a perda da nossa liberdade. Também, o papel da vítima traz consigo uma autopercepção de fraqueza, vulnerabilidade e desamparo, que são os maiores componentes da apatia e depressão. O primeiro passo para sair da culpa é ver que estamos escolhendo culpar. Outras pessoas que estiveram em circunstâncias similares perdoaram, esqueceram e lidaram com a mesma situação de forma totalmente diferente. Já citamos o caso de Viktor Frankl, que escolheu perdoar os guardas das prisões nazi e enxergar o presente oculto em sua experiência nos campos de concentração. Se outros, como Frankl, escolheram não culpar, essa opção também está aberta para nós. Temos que ser honestos e perceber que estamos culpando porque nós escolhemos culpar. Essa é a verdade. Não importa quão justificada uma circunstância possa parecer. Não é questão de acerto ou de erro. É apenas questão de assumir responsabilidade sobre nossa própria consciência. É uma situação totalmente diferente ver que escolhemos culpar em vez de pensar que somos obrigados a culpar. Nessa circunstância, a mente frequentemente pensa: bem, se outra pessoa ou evento não é culpado, então eu devo ser. Culpar outros ou nós mesmos simplesmente não é necessário. A atração da culpa nasce no início da infância como uma ocorrência diária na sala de aula, no parque infantil e em casa entre irmãos. Culpa é a questão central em intermináveis processos de ações judiciais que caracterizam a nossa sociedade. Na verdade, ela é apenas mais um programa negativo que permitimos que a nossa mente compre porque nunca paramos de questioná-la. Por que alguma coisa sempre deve ser culpa de alguém? Por que todo o conceito de errado deve ser introduzido em uma situação para começo de conversa? Por que um de nós precisa ser errado, mal ou culpado? O que parecia ser uma boa ideia no momento pode não ter dado certo. Isso é tudo. Eventos infelizes podem ter acontecido. Para superar a culpa, é necessário olhar para a satisfação e o prazer secretos que ganhamos com autopiedade, ressentimento, raiva e autodesculpas, e começar a render todas essas recompensas. O propósito desse processo é passar de uma vítima dos nossos sentimentos para aquele que escolhe tê-los. Se apenas os reconhecermos e os observarmos,
começarmos a separá-los e render cada parte deles, então estamos conscientemente exercendo a escolha. Dessa forma, fazemos um movimento maior para fora do pântano do desamparo. É útil superar a resistência e assumir a responsabilidade de nossos programas negativos e sentimentos para ver que eles vêm dos aspectos menores de nós mesmos. Pensar negativamente é a própria natureza das partes menores de nós. Então há a tendência inconsciente de concordar prontamente com os seus limitados pontos de vista. Mas isso não é todo o nosso estado de ser. Por fora e por dentro do pequeno ser está o grande ser. Podemos não estar conscientes da nossa grandeza interior. Podemos não a vivenciar, mas ela está lá. Se deixarmos a nossa resistência de lado, podemos começar a vivenciá-la. Depressão e apatia, portanto, resultam da vontade de segurar as pequenas partes do ser e seu sistema de crenças, mais a resistência ao nosso ser superior, que consiste em todos os opostos dos sentimentos negativos. Pela natureza do universo, tudo nele é representado por seu semelhante igual e oposto. Portanto, o igual e oposto do elétron é o positron. Toda força tem uma contraforça igual e oposta. Yin é compensado por Yang. Existe medo, mas também existe coragem. Existe raiva, mas seu oposto é o amor. Existe a timidez, mas também existe a bravura. Existe a mesquinhez, mas também existe a generosidade. Na psique humana, todo sentimento tem o seu oposto. A forma de sair da negatividade é, então, a disposição para reconhecer e deixar ir sentimentos negativos e, ao mesmo tempo, a disposição para deixar ir a resistência de sentimentos opostos positivos. Depressão e apatia são o resultado de estar no efeito de polaridade negativa. Como isso funciona na vida cotidiana? Vamos olhar novamente o exemplo de alguém cujo aniversário está se aproximando rapidamente. Devido a algumas coisas que aconteceram no passado, temos ressentimentos e nos sentimos relutantes de fazer qualquer coisa para a data. De alguma forma, simplesmente parece impossível sair e comprar um presente de aniversário. Ressentimos ter que gastar o dinheiro. A mente conjura todo tipo de justificativa. Eu não tenho tempo para comprar. Eu não consigo esquecer como ela foi má. Ela deveria se desculpar comigo primeiro. Nesse caso, duas coisas estão operando: o apego ao negativo e a pequenez em nós, a resistência do positivo e da grandeza em nós. A saída da apatia é ver, primeiro de tudo, que todo não consigo é um não quero. Olhando para o não quero, vemos que ele está lá por causa de sentimentos negativos e, conforme aparecem, podem ser reconhecidos e rendidos. Também é aparente que estamos resistindo a sentimentos positivos. Esses sentimentos de amor, generosidade e perdão podem ser observados um por um. Podemos sentar-nos, imaginar a qualidade da generosidade e render a resistência a ela. Existe algo generoso dentro de nós? Nesse caso, podemos não estar dispostos a aplicar essa generosidade a esse aniversariante no começo. O que podemos começar a ver é a existência de uma qualidade como a generosidade dentro da nossa consciência. Começamos a ver que, conforme deixamos ir a resistência ao sentimento de generosidade, passa a existir generosidade. De fato, temos prazer em dar generosidade para outros dentro de certas circunstâncias. Começamos a lembrar da inundação de sentimentos positivos que vem sobre nós quando expressamos gratidão e reconhecemos os presentes que os outros nos deram. Vemos que estávamos suprindo um desejo de perdoar e, conforme deixamos ir a resistência de sermos perdoadores, então emerge a vontade de deixar ir a mágoa. Conforme fazemos isso, paramos de nos identificar com a nossa parte menor e nos tornamos conscientes de que existe algo a mais em nós que é maior. Sempre esteve lá, mas estava escondido da nossa vista. Esse processo é aplicável a todas as situações negativas. Ele nos habilita a mudar o contexto que percebemos na nossa situação atual. Ele nos habilita a dar um novo e diferente significado.
Ele nos eleva de ser uma vítima desamparada para sermos um escolhedor consciente. No exemplo dado, não significa que temos que nos apressar e comprar um presente de aniversário, mas significa que agora somos conscientes de que estamos na nossa posição atual de escolha. Temos liberdade total. Com grande latitude de ação e escolha, esse é um estado muito mais alto de consciência do que o da vítima desamparada que foi presa por um ressentimento do passado. Uma das leis da consciência é: nós só estamos sujeitos a pensamentos negativos ou crenças se conscientemente dissermos que eles se aplicam a nós. Estamos livres para escolher não adquirir um sistema de crenças negativo. Como isso funciona na vida cotidiana? Vamos usar um exemplo comum. O jornal mostra que o desemprego está em um nível recorde. O comentarista de notícias da televisão afirma: nenhum emprego está disponível. Nessa altura, estamos livres para nos recusarmos a adquirir essa forma de pensamento negativo. Em vez disso, podemos dizer: o desemprego não se aplica a mim. Por se recusar a aceitar a crença negativa, ela agora não tem poder sobre a nossa vida. Exemplos de experiência pessoal revelam que, durante os períodos de alto desemprego após a Segunda Guerra Mundial, não havia problema para conseguir um emprego. De fato, uma pessoa podia ter 2 ou até 3 empregos ao mesmo tempo: lavador de pratos, garçom, taxista, barman, funcionário de fábrica, trabalhador de estufa e lavador de janelas. Essas eram as consequências de um sistema de crenças que dizia: desemprego se aplica a outros e não a mim. E onde há uma vontade, há uma maneira. Havia também a disposição de abandonar o orgulho em troca de emprego. Outro exemplo é o sistema de crenças de doenças epidêmicas. Alguns anos atrás, 14 conhecidos foram observados de perto durante uma epidemia de gripe. Das 14 pessoas, 8 ficaram com gripe, mas 6 não ficaram. O que é importante aqui não são as 8 pessoas que ficaram com a gripe, mas as 6 que não ficaram. Em qualquer epidemia, há pessoas que não pegam a doença. Eu acho que nós temos um exemplo bem recente disso, né? Mesmo durante as profundidades da depressão, ainda há pessoas que se tornam saudáveis e até mesmo milionárias. O pensamento de pobreza está pegando nesses dias, mas de alguma forma essas pessoas não caíram nessa. Logo, não se aplica a elas. Para a negatividade se aplicar à nossa vida, precisamos primeiro estarmos adeptos a ela e, segundo, dar-lhe a energia da crença. Se temos o poder de fazer a negatividade se manifestar na nossa vida, obviamente, nossa mente também tem o poder de fazer o contrário ser verdade. E essa questão acaba sendo uma verdade. Quantas vezes você se sentiu influenciado pelo que vinha do externo? Você se sentiu influenciado pelo que vinha do externo, das informações que vinham, a questão de criminalidade, e aí tu fica vibrando no medo, e aí quando tu vibra no medo, tu acaba atraindo a possibilidade de que aquilo realmente aconteça contigo. É como se tu estivesse desejando que aquilo acontecesse. A parte da doença também. Quantas doenças têm aparecido
e sendo disseminada de forma tão forte e intensa nas redes, nos jornais, se você adotar aquilo como uma realidade para você, em pouco tempo você também vai adquirir aquela doença, aquela disfunção. Então entenda que essas informações sempre vão estar ali. Só que se você não estiver em ressonância com isso, ficando na mesma frequência disso, você não vai ter. Só que para isso requer um trabalho de aprimorar a tua mente. Entender que não faz parte de ti esse pensamento, essa energia toda. Não serve para você. E aí entra a próxima parte que nós estudaremos nessas reflexões da leitura, que é escolhendo o positivo. Então nos vemos no próximo vídeo para falar mais sobre isso. E se você quer aprimorar todo esse conhecimento que está sendo difundido nessa reflexão, no link abaixo você acessa um conteúdo exclusivo para trabalhar essas questões de culpa, as emoções negativas, as questões das crenças, tudo nós iremos trabalhar lá no Evoluindo Deixando Ir. Então, nos vemos em breve. Até mais.